Amados irmãos e irmãs, diletos sacerdotes, homens a serviço do mistério. Por falar em mistério, essa é uma palavra muito bonita e muito significativa para a compreensão da essência do nosso ministério, da essência do sacramento da ordem que nós recebemos da Igreja, nesta esfera do mistério. Nós sabemos que a palavra mistério, ela vem sendo estudada desde os gregos até chegar no Antigo Testamento, Novo Testamento e nos patrísticos. A patrística é fundamental na vida da igreja. Eu creio que em todos os tempos, sobremaneira, quando nós nos encontramos em crises, em dificuldades, às vezes com sérias deficiências na questão conceitual da igreja e daquilo que representa a nossa missão, a patrística é sempre uma resposta. E a palavra mistério, ela é muito presente na reflexão dos padres da igreja, para nos dar esta compreensão de algo tão bonito, mas que nós não temos como bem conceituá-lo, mas que está profundamente ligado à dimensão soteriológica da nossa salvação. O mistério, como diz o mesmo apóstolo, é aquela realidade escondida, mas que agora foi revelada, foi estampada através do ressuscitado, que passado por todo o contexto da paixão, do sofrimento, agora vive no meio de nós. Mas o ressuscitado é um mistério que nós não conseguimos compreendê-lo na sua profundidade, porque Cristo é Deus. Deus é mais do que tudo aquilo que nós pensamos sobre Ele ou que tentamos declinar sobre Ele. O próprio Santo Agostinho nos diz que tudo que nós falamos de Deus ainda é pouco. A grandeza de Deus não se esgota com os conceitos, as palavras, aquilo que nós dizemos a respeito dele. Deus é mais do que tudo isso. E em razão da nossa limitação e da nossa circunscrição numa realidade material, que é o nosso corpo, a história e toda essa realidade, então nós temos esta deficiência humana para compreendermos o grande mistério, que será para nós totalmente revelado na eterna glória, como São Paulo nos ensina na 1 Coríntios 15, 28, quando Deus será tudo em todos. Então, quando nós estivermos imersos na graça do seu mistério, do seu ágape eterno, então nós teremos uma compreensão, com certeza, completa daquilo que é o mistério de Deus. Enquanto não, nós vamos tentando falar de Deus, mas sem esgotar a grandeza do seu mistério. Talvez, como diz o próprio Santo Tomás de Aquino, a melhor maneira de lidarmos com esse mistério é nos calando diante do mesmo. A atitude do silêncio que requer um desejo profundo de adoração em nós. Essa adoração que brota por obra do Espírito, que no silêncio talvez fale mais do que toda a realidade que nós tentamos conceituar a respeito da grandeza de Deus. É o mistério, nós estamos profundamente imersos nele. Esse mistério, ele se nos dá de maneira muito didática através da liturgia, que será depois o nosso próximo assunto, a importância do
ministro de Deus, do sacerdote e a liturgia. Mas o sacerdote é o homem do mistério. A nossa própria realidade sacramental da ordem que nós recebemos já nos coloca dentro desse paradigma do mistério. Nós somos fruto do mistério. Esse mistério que salva, esse mistério que dá sentido à nossa vida, que dá sentido à compreensão da história, esse mistério que nos atesta esta segurança de uma realidade para além do mundo em que nós vivemos, para além desses muros que delimitam a nossa realidade física e humana. O sacerdócio é um mistério para nós mesmos, que temos a marca indelével da ordem. Mas é um mistério que nos encanta e a gente quer sempre mais mergulhar nesta realidade que aos poucos, dentro dessa dinâmica da economia salvífica, vai se nos revelando, se nos dando a conta-gotas a sua doçura, a sua grandeza, a sua bondade, esta realidade que cada vez mais nos leva a uma paixão pelo totalmente outro, que é o nosso Deus. Como isso é bonito. Tem um livro muito bom, Liturgia de Fonte, do padre Jorge Corbon, que é um padre oriental, que ele trata muito destas realidades na esfera da questão do mistério. O mistério é apaixonante. Tanto que na renovação carismática católica, até mesmo na oração, o pessoal da renovação leva muito isso a sério e se enriquece disso. Quando São Paulo diz na carta aos Romanos que nós não sabemos o que dizer. Então o Espírito vem em nosso auxílio, promovendo em nós os gemidos inefáveis. Então aí é a oração profunda, a glossolalia, toda essa realidade que brota de dentro de nós com uma ação do Espírito que mora em nós, para que possamos rezar dentro de uma compreensão que está além da gramática, que está além dos conceitos. Enfim, o cristão é chamado a mergulhar no mistério, a se tornar esta água da esponja do grande mistério que nos move, que nos comove, que nos leva a uma paixão cada vez maior pelo indizível, pelo inefável, por estas realidades que Deus tem reservadas a nos mostrar na eternidade. O catecismo da igreja, quando fala dos sacramentos, ele fala desta economia sacramental, desta revelação, desse doar de Deus a nós através dos mistérios dos sacramentos. E diz-nos o número 1076. No dia de Pentecostes, pela efusão do Espírito Santo, a igreja é manifestada ao mundo. O dom do Espírito inaugura um tempo novo na dispersão do mistério. O tempo da igreja, durante o qual Cristo manifesta, torna presente presente e econômica sua obra de salvação pela liturgia de sua igreja até que ele venha. Ou seja, nós somos, como sacerdotes, os servidores deste mistério. Cristo quis realizar a sua obra e deixar a sua igreja como continuadora na história desta obra de Cristo, incluindo os sinais. Por isso os milagres, as curas, elas continuam a acontecer na igreja como prolongamento do ministério de Cristo. Os sinais do Senhor, eles continuam. E talvez o sinal mais eloquente é aquele do partir o pão, a Eucaristia, que nós vamos falar disso depois,
que realmente desacortina para nós tudo aquilo que torna opaca a compreensão do grande mistério de Deus. Como é bonito o nosso ministério, como é profundo o sacramento da ordem. Talvez aqui nós temos um gancho para a compreensão daquilo que é necessário, como nós dizíamos na reflexão anterior, para a restauração da nossa autoestima sacerdotal. O sacerdote não é um servidor de ONG. O sacerdote não é um servidor de uma associação humana. O sacerdote é um servidor do mistério, daquilo que nós não compreendemos, daquilo que nós não temos como esgotar em palavras. Tudo que nós falamos de forma catafática sobre o mistério ainda é pequeno. Talvez o melhor mesmo é o silêncio, a dimensão apofática, diante da grandeza do luminoso, do Deus vivo e imortal, do Deus que nos apaixona na pessoa de Cristo, que nos resgatou e nos sinalou como pertencentes ao seu mistério na igreja, como filhos amados na igreja, para nos tornarmos também dispensadores dos mistérios. Neste mundo, ninguém pode realizar o que o sacerdote realiza. Por exemplo, quando da epíclesis, na Santa Missa, em que nós estendemos nossas mãos, pobres, mas ungidas, sobre o pão e o vinho, e as espécies se tornam consagradas no corpo e no sangue de Cristo. Ali está o mistério que compunge com a transubstanciação toda a realidade material do pão e do vinho, no mistério que nós comungamos, que nós dele nos alimentamos para a nossa caminhada como viático nesta grande estrada nossa, como sacerdotes, levando o nosso povo conosco para os prados eternos. O mistério de Deus, ele é o mistério também fascinante, ele nos fascina, ele nos compunge, ele nos impulsiona a irmos adiante. É algo tão grande, mas ao mesmo tempo tão pequeno. Parece tão complicado, mas ao mesmo tempo tão simples. O sacerdote é simplesmente alter Christus. É aquele que, além de consagrar o pão e o vinho no corpo e no sangue do Senhor, é o homem também que levanta sua mão sobre a fronte do pecador, que, confessado e arrependido, recebe a misericórdia de Cristo e a sua reintegração ao corpo dele, ao mistério da igreja. Ninguém pode fazer isso. Somente o sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote, marcado pelo mistério das palavras, da consagração sacerdotal, torna o representante, o embaixador de Cristo, o homem que cuida das coisas de Deus, das coisas celestes. Enfim, o padre tem uma realidade misteriosa, sobrenatural, que o define, que nada neste mundo pode explicar. Daí ser absolutamente necessária na igreja a presença do sacerdote. O sacerdote e a Eucaristia são inseparáveis. Não pode haver igreja sem Eucaristia e não pode haver Eucaristia sem os sacerdotes. Então nós precisamos tomar posse deste grande significado que é o nosso ministério e valorizar o nosso ministério a partir de nós mesmos. Daí a importância do sacerdote viver os sacramentos, aquelas palavras bonitas da nossa ordenação, quando a gente recebe a palavra,
para proclamá-la e vivê-la, rezá-la, anunciá-la, com toda prontidão de alma, de coração e de vida. O sacerdote é o dispensador do mistério. Isso nos torna grandes, isso nos torna também pequenos. Não é uma questão de um prazer, mas a nossa missão ela é no nível da satisfação espiritual. O sacerdote, na sua missão, ele se enche da satisfação do seu ministério, porque realiza os sinais de Cristo. O mistério do ressuscitado, ele é veiculado através do nosso serviço sacerdotal, humilde, simples, despojado, mas de uma grandeza que os olhos carnais não conseguem ver. A grandeza do nosso ministério está numa realidade que só os que têm fé podem compreender. E às vezes eu tenho percebido isso, o nosso povo tem uma compreensão melhor de nós do que nós mesmos. Às vezes o sacerdote perde o sentido do seu ministério e não é capaz de enxergar a grandeza de Cristo que ele ostenta. E o povo não. O nosso povo sabe que o sacerdote é o dispensador do mistério. O povo tem um carinho pelo sacerdote. Com todas estas manifestações de escândalos, de irresponsabilidade de alguns irmãos, uma coisa que é extremamente impulsionada pela mídia podre que nós temos, que tenta a todo custo desconstruir a imagem da igreja e a imagem do sacerdócio, mas o nosso povo, em razão dos census fidelis, do censo da fé, o povo sabe o que é o sacerdote. E o povo também sabe quando o sacerdote que sobe ao altar de Deus tem fé ou não tem fé. O povo tem essa compreensão do sacerdote que dispensa os mistérios crendo naquilo que ele está a realizar. E o povo sabe quando o sacerdote não é capaz de mergulhar naquilo que realiza. É muito triste isso. Daí nós precisamos vigiar. O sacerdote precisa vigiar constantemente para que a sua missão de ser o agente do mistério não se arrefeça. Como? Você precisa ter sempre uma autocrítica sobre a sua conduta e sobre a sua vida espiritual. Estar no deserto não é de todo negativo, porque Deus nos leva ao deserto para nos amadurecer. O que é um deserto sacerdotal? É aqueles tempos, períodos às vezes curtos ou longos na nossa vida em que você não perde a fé, você não deixa de crer nos mistérios, mas você não sente a emoção, você não sente o afeto pelos mistérios. Você celebra a missa com fé, mas não tem aquela unção. Você administra a unção dos enfermos com fé, você não perdeu a fé, mas você não tem aquela comoção que é próprio de quem está bem. Você administra o sacramento da misericórdia, mas você sente que a sua orientação aos fiéis é uma orientação seca, desprovida da unção, porque você está no deserto, você está seco, você está sem a água, você tem o chão para andar, mas você não tem a água para molhar o seu ministério para que você se torne realmente o homem ungido, o homem totalmente imerso no mistério. Você vai perdendo aquela áurea de alegria do seu ministério. Não perdeu a fé, mas não tem a compunção da alegria, da satisfação para realizar o seu ministério. Aí você precisa da direção espiritual.
precisa da confissão, precisa buscar ricamente o reencontro com a água, para que o seu deserto seja umedecido. O deserto também pode representar para nós uma grande oportunidade de curas, de libertações de nós mesmos, das nossas fragilidades, das nossas misérias humanas. Deus fala-nos no deserto, como falou a São João Paulo II, a Santa Teresa de Calcutá e a grandes santos que passaram por períodos de certa esterilidade espiritual por andar no deserto. É uma sensação de que você parece que não tem a companhia do Cristo. É como se os discípulos de Emaús estivessem andando somente os dois. Está faltando o Cristo. Mas esse é um período que passa. Agora, se nós não tivermos o cuidado, nós podemos passar do deserto à assídia. E o sacerdote que sai do deserto e cai na assídia é o fim da picada. Porque a assídia era diferente do deserto. Porque no deserto você faz as coisas de Deus sem aquela unção, sem aquela alegria, mas você faz na fé. Na assídia, você começa a morrer por dentro. A assídia mata o amor sacerdotal. E aí o padre começa a um processo de aliança com o pecado, com a ausência de Deus. Deus parece distante, parece morto. E você, no vazio grande, começa a detestar o mistério. O padre em assídia, ele começa a dormir muito, não tem aptidão para celebrar a missa, quando faz é na marra, sente náusea quando alguém lhe procura para a confissão, sente angústia quando tem que preparar as pessoas com palestras de formação para os sacramentos. Enfim, ele está morto. O sacerdote que cai na assídia, ele foge da nuvem do mistério. Ele se torna uma pessoa solta e vai se equiparando ao planeta Plutão, que já não tem mais a luz do sol. Está imerso na escuridão. A assídia é esta realidade que mata o amor sacerdotal no nosso coração. É muito triste. Não é fácil você tirar um sacerdote da situação de assídia, pois quando se chega a esse degrau infame, a pessoa já passou por toda uma realidade de perda do interesse pelas coisas santas. É muito difícil isso. Portanto, nós precisamos sempre desses remédios que nos ajudam, como sacerdotes, a mantermos a nossa fidelidade e a nossa grande expectativa orante pela compreensão do mistério. O mistério, ao mesmo tempo que ele é grande, ele é pequeno. Ao mesmo tempo que parece complicado, ele parece muito simples. E à medida que você sente bem na sua oração, sente bem no seu ofício, você está realmente amparado pela água viva do mistério. É isso que nós precisamos viver. Os nossos tempos são terríveis. E a assídia pode nos roubar através das mídias sociais, através da pornografia. Há um grande número de sacerdotes que hoje estão imersos nesse vazio tremendo, grotesco, nauseante, nauseabundo, que é o ambiente da pornografia, que precisa, às vezes, de tratamento médico, psiquiátrico, para deixar isso. E a gente precisa lutar contra essas tentações, porque elas já indicam que você já está percorrendo o trieiro da assídia para desembocar totalmente numa nebulosa escura de sofrimento e de ausência da graça de Deus. Aí é o pecado mortal, vai tomando conta de tudo.
A beleza do nosso sacerdócio, do nosso ministério, está nesta consciência que nós devemos ter do mistério a quem nós servimos, o mistério soteriológico, o mistério salvífico. Eu creio que é urgente a gente reencontrar a doutrina que reveste de significado o nosso sacerdócio. A doutrina tradicional, da mística, da ascese, são realidades difíceis para que nós possamos vivê-las nos nossos tempos, porque nós não fomos adestrados, formados nos nossos seminários para viver isso. A formação sacerdotal, ela anda muito periclitante. Nós sabemos disso e a gente às vezes não vê caminho de superação. E eu entendo que os sacerdotes que têm buscado uma compreensão mais originária do que é o seu trabalho, o seu mistério, têm conseguido viver melhor o seu sacerdócio. Porque a doutrina tradicional sobre o sacerdócio ela é muito bonita, ela é muito profunda e ela nos ajuda. Mesmo o catecismo da igreja nos dá pistas muito boas para que nós possamos refundar a compreensão da nossa identidade. É um trabalho que a gente precisa fazer no dia a dia. Nós precisamos sair da heresia das obras. Eu vejo que o excesso de tantas pastorais nas nossas paróquias nem sempre tem ajudado o povo no caminho da santidade e muito menos os sacerdotes. São tantos e tantos trabalhos que acabam ocupando o lugar da essencialidade, enquanto o essencial a gente vai escamoteando, como a Santa Missa diária, o atendimento às confissões, a adoração ao Senhor no Santíssimo, o amor a Nossa Senhora. Essas coisas a gente vai deixando de lado por causa, às vezes, do exacerbo de serviços pastorais que nós precisamos questionar. Nossas pastorais, nossos serviços na paróquia têm colaborado para a santificação do povo de Deus e para a minha santificação pessoal como padre? A gente precisa questionar isso. Não precisa ter medo de questionar isso. Ah, porque a igreja no Brasil fala tanto de pastoral, então a gente tem que criar pastoral. Vocês lembram que a campanha da fraternidade no passado, cada campanha que tinha, surgiu uma nova pastoral. Isso já morreu tudo. Salva raras exceções, porque é um exacerbo, é o pelagianismo. A heresia das obras é você pensar que metodologia, que trabalhos é que realiza a igreja. Isso é uma bobagem, isso é um ledo engano. A igreja não é ONG, já dizia o Papa Francisco. A igreja, ela é mistério. E os sacramentos são preponderantemente essenciais. Se nós largamos os sacramentos para criar tantas outras coisas que não estão conectadas a esse mistério, é tudo serviço inócuo e estéril. Quantas pastorais já morreu na sua mão, padre? Dê uma olhada, você que já tem mais anos de pastoral. Eu não dou conta de contar quantas pastorais já morreram nos meus cuidados. Que a gente fundou, apresentou na igreja, que agora nós temos esta pastoral, e vai daqui, vai dali. Coisa humana. O que é humano na igreja não vinga. Por que vinga o apostolado da oração, a legião de Maria, ao longo dos séculos? E por que não vingam tantas pastorais que nós já criamos? É porque não estão conectadas com o mistério. Você vai lá no apostolado da oração, vai na legião de Maria, o que é o essencial lá? A missa, o Santíssimo, a devoção a Nossa Senhora, o amor à igreja, a oração pelo clero. É isso que está lá. Isso não morre, porque é da essência do mistério. Outras coisas que também são importantes, nós não podemos esquecer que a caridade, o serviço da caridade nas nossas paróquias, ele deve existir, mas sem o viés ideológico.
O que atrapalhou muito a igreja nos últimos tempos é o viés ideológico, todo mundo sabe disso, nós somos formados nisso. O viés ideológico, ele mata, ele anestesia. E hoje a gente vê que a teologia da libertação ela tornou-se uma grande mangueira, um grande pé de manga, que de baixo não vinga nada. Cria-se uma estrutura que mata tudo. Mata a espiritualidade, mata a piedade, mata a tradição da igreja, mata as sensibilidades pelo mistério para nos descambar por conceituações e compreensões que não estão orbitadas em torno do mistério, sobretudo da Eucaristia. Se você afasta da Eucaristia, se você afasta da sacramentária da igreja, é claro que a assídia será o desemboco final de tudo isso. Então, nós, como sacerdotes, precisamos recuperar a nossa autoestima sacerdotal, aprender a beber deste mistério, sermos homens da Eucaristia, do sacrário, missa e adoração, homens da misericórdia, o confessionário, onde nós vamos ajudando a criar esse trabalho de cinzel para modelar a alma, consciência das pessoas. Tão importante é a confissão. Talvez seja a ação pastoral mais eficaz. Você perder parte da sua vida ali sentado no confessionário, atendendo as pessoas, orientando as consciências para Deus. Depois a devoção a Nossa Senhora. Um padre que não ama Nossa Senhora dificilmente vai vingar. Eu lembro aqui de um fato muito interessante, quando eu tinha 3 anos de padre. Portanto, há 31 anos atrás, essa cena. Eu fui para uma reunião de pastoral na CNBB do Regional Centro-Oeste. Essas reuniões pelagianas, de muitas pastorais, de muitos planos pastorais. Eu conheço dioceses que faziam um plano de pastoral da grossura desse compêndio aqui do Vaticano II. Com todas as coisas muito bem arrumadas. Tudo pelagianismo. Só ficou no papel. Morreu tudo. Éramos 92% de católicos a 60 anos, hoje somos 40, 42. 50% foi embora com o pelagianismo, que as pessoas não aguentam isso. Reuniões pastorais sem espiritualidade, sem sentido, isso não funciona. E eu lembro que eu fui para uma dessas reuniões e na Praça da Catedral de Goiânia, eu cheguei adiantado, fiquei ali debaixo de uma árvore, esperando uma pessoa que ia chegar e aproveitei para rezar meu terço. Estou lá rezando meu terço. Terço doloroso, era uma terça-feira, quando chegou um rapaz, mais ou menos da minha idade. Eu estava com o meu clésimo, tudo direitinho, que eu sempre ando como padre, nunca tive vergonha de ser padre. Eu acho que a gente tem que enfrentar, mesmo que o mundo esteja caindo em escândalo aí, mas nós devemos enfrentar e não ter medo de nos apresentar como padre. Chegou esse rapaz com a capanga de couro pendurada do lado, que é próprio de quem vive nesse mundo de teologia da libertação. E ele disse: "Você é padre?" Eu falei: "Sim." "E o senhor é de qual pastoral?" "Ah, eu sou da SEBS, não sei mais o que, tal. Você ainda reza esse negócio aí ainda?" Eu falei: "Eu rezo, eu aprendi com minha mãe." Aliás, nossas mães foram as melhores professoras da nossa vida. Eu, que aprendi com a minha mãe, com quem eu vivi 12 anos apenas, até a sua morte, o que eu aprendi da minha mãe não chega perto do que eu aprendi no seminário, que minha mãe me ensinou a contemplar o mistério. E, às vezes, na teologia, nos ensinaram a contemplar a natureza, a contemplar os problemas sociais, a contemplar isso e aquilo, marxismo cultural daqui e dali, e o mistério mesmo, nada. Infelizmente. E aquele rapaz, eu perguntei: "Mas você é de qual pastoral?" "Não, eu represento as SEBs aqui, eu sou de uma diocese, diz isso o nome, que a gente já bem sabe como que é, e eu não rezo isso." Minha mãe rezava esse negócio, essas bolinhas, eu não rezo isso não. Eu falei: "Mas você é padre?" "Eu sou padre, mas eu não rezo isso não." "Mas o que é Maria para você?" Eles: "Ah, é uma mulher libertadora, uma mulher que liberta, que ajuda
a motivar a libertação dos pobres, etc, etc. Resultado, eu cheguei em casa e disse para o meu bispo, tive esta experiência. Meu bispo olhou para mim e disse, daqui 6 meses você me diz onde está esse padre. 3 meses depois, ele deixou o ministério para unir-se pecaminosamente com a sua secretária. Então, essa é a realidade de quem desconecta do mistério. Eu estava a conversar com um padre em profunda assídia, que acabou sua vida. Certa vez eu entrando numa igreja do Tocantins, há mais ou menos 30 anos atrás, tinha um sacerdote, que era o padre. E esse padre me disse, eu me sentiria melhor como um sindicalista do que como padre, porque como sindicalista eu poderia ajudar muito mais as pessoas do que como padre, que a igreja nos limita, a igreja põe limite ao nosso ministério. E eu disse, padre, pois vai ser o sindicalista. E depois ele deixou o ministério, era muito favorável aos pobres, mas sempre ignorou o mais pobre de todos, que é Cristo. Optou pelos pobres, mas não optou por Cristo, que é o mais pobre de todos os pobres. O maior dos excluídos é Cristo. Resultado, deixou o ministério, foi militar no sindicato, mas depois largou o sindicato e hoje é um belo burguês. Aproveitou dos seus status e hoje é um bom burguês que não faz nada pelos pobres, faz tudo para si. Que tristeza! É a assídia que leva a isso. Então nós precisamos entender que a nossa opção é pelo pobre mais pobre, que é Cristo. E quando eu opto por Cristo, eu vou ajudar os pobres. Pode ir nas paróquias conservadoras desse Brasil, nas dioceses mais conservadoras, onde tem mais obra social. Porque uma coisa é você fazer a caridade pela ideologia, outra coisa é você praticá-la pela consciência da sua união com Cristo. Que Deus nos ajude. Eu quero terminar com um texto bíblico muito bonito da primeira carta aos Coríntios, no versículo 6, primeiro capítulo 6, em que dá um pouco essa direção do que deve ser a nossa caminhada como padres, servidores do mistério. Eu digo para vocês que eu sou muito feliz como sacerdote, mas muito feliz. Amo a igreja, amo a tradição da igreja, amo a palavra de Deus, o magistério autêntico da igreja. Esse caminho nós precisamos fazê-lo com grande segurança e com grande amor. Diz-nos o apóstolo para o nosso enlevo espiritual sacerdotal. Entretanto, o que pregamos entre os perfeitos é uma sabedoria. Porém, não a sabedoria deste mundo, nem a dos grandes deste mundo, que são aos olhos daquela desqualificados. Pregamos a sabedoria de Deus, misteriosa e secreta, que Deus predeterminou antes de existir o tempo para a nossa glória. Sabedoria que nenhuma autoridade deste mundo conheceu, pois se a houvesse conhecido, não teria crucificado o Senhor da glória. É como está escrito, coisa que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Isaías 64:4. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu querido Padre, vamos na nossa pobreza, na nossa simplicidade, no nosso grande amor, caminhando neste mundo, servindo o mistério, sendo sinais e testemunhas deste amor, através da nossa pobreza, da nossa castidade, da nossa obediência, assim como Jesus o foi. Imitemos o Senhor e sigamos sob o olhar de sua mãe, a Virgem Santíssima. Amém.